998 no Parque Califórnia e na Doutor B da esquina com Viveiros de Vasconcelos no Parque Rosário. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo. As principais informações para você começar esse novo dia aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco você pode acompanhar esse programa em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Terça-feira de muito frio, né? Madrugada bem frienta. Mínima registrada aqui nesta manhã de 12 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e a previsão para hoje é de tempo bom, até ensolarado, mas a máxima não deve passar de 26 graus. A mínima fica em 12 graus. E deve ser assim até pelo menos na próxima quarta-feira. Hoje, portanto, temperatura com 26 de máxima, 12 de mínima. Agora aqui no centro faz 14 graus com tempo bom. No programa de hoje vamos, com Aloysio Abreu Barbosa, receber aqui o médico infectologista Dr. Nélio Artiles. Vamos falar sobre o aumento de casos e morte por Covid-19 em Campos. Vamos falar sobre a varíola dos macacos, dengue também com uma incidência bem grande, e a hepatite, a chamada hepatite misteriosa. Então, doutor Nélio, mais uma vez, né, nosso carinho, muito obrigado pela presença. Já traremos aí o seu bom dia. Só fazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas. No portal Folha 1 de hoje, folha1.com.br, acesse aí para você ter todo o conteúdo gratuito. Servidores municipais vão paralisar atividades nesta quarta-feira. Em estado de greve, categoria também definiu em assembleia, na última sexta-feira, atos durante 2 dias em frente ao Legislativo Municipal. Jovem de 21 anos sofre tentativa de homicídio em Atafona. A vítima estaria saindo da casa de sua namorada quando recebeu os disparos. Crimes contra a vida, roubos de rua e de carga têm redução no Rio. A redução do homicídio doloso em maio foi de 21%, o menor valor desde 1991. Prefeitura de Campos divulga balanço de resgate de animais. E olha, com 108 resgates, os gambás foram os animais com maior número de resgates. É comum a gente ver os gambás pelas ruas. Aliás, nós é que estamos invadindo o habitat deles, né? Teatro de Bolso com programação especial de reabertura. Apresentações dessa semana fazem parte da retomada do uso do espaço, reaberto no último domingo. PRF detém homem com suspeita de receptação na BR-101 em Campos. Estudantes da UF fazem vaquinha virtual para ativar o galpão cultural.
Morre aos 79 anos o empresário Roberto Suede. Ele foi presidente do Itaperuna Esporte Clube e presidente da Federação também de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, né? Tradicional patrono do Itaperuna, né? MPRJ recomenda que Cardoso não utilize verba dos royalties para shows. E ainda Petrobras seleciona projetos de coleta e reciclagem no Rio de Janeiro. Essas são algumas das manchetes, alguns destaques que você pode conferir lá no portal folha1.com.br. Para a gente entender o atual momento em que o país atravessa com relação a esses casos e também a essas mortes por Covid em Campos, essa varíola dos macacos, a dengue e também essa hepatite misteriosa, hoje vamos conversar com o Dr. Nélio Artiles. Dr. Nélio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha no Ar. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Folha FM. É um prazer estar aqui, sempre um prazer estar aqui, poder separar espaço para te trocar ideias e trazer informações importantes, né? Obrigado pela presença, doutor. Depois da experiência de ter contraído Covid aí também, né? Pela primeira vez. Aliás, passou toda a pandemia, graças a Deus o senhor se protegeu bem. Com certeza. Faz parte da experiência, acredito eu, de todas as pessoas. Mesmo aqueles que não sabem, né? Ou acham que não tiveram, talvez já tenham até tido a experiência também. Muito bem, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, hoje conosco aqui no Folha no Ar. Bom dia, seja bem-vindo, sempre importante, claro, a sua presença aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Nélio, obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco aí hoje, em vez de 3 blocos, 2. Bom dia, Beto, bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. E o nosso bom dia especial das categorias que nos acompanham sempre aí, passa ali na praça, dá até orgulho de ver os taxistas ali nos ouvindo desde cedo, nesse início de jornada, motorista aplicativo, situação, estamos no quarto presidente da Petrobras, o que não muda é a majoração do preço do combustível, né? Infelizmente, quem trabalha com combustível está literalmente... Todos nós dependemos de combustível, por óbvio, né? Mas quem tem isso como meio de vida profissional está tendo que literalmente vender almoço para pagar a janta. Eu tenho carro a diesel, o abastecer está R$ 7,00 e meu diesel S10, picape, literalmente está mais caro que um litro de diesel do que a garrafa de cerveja. Literalmente mais caro. Então não está... Litrão, né? Não está brincadeira, né? Não está brincadeira. Todo mundo sente isso na pele, mas logicamente quem depende disso para viver, né? Tá complicado. Tá complicado. E saber que muito desse motorista de aplicativo, muitos têm até curso superior e, em virtude da crise com a pandemia, tiveram que, né, defender o seu ganha-pão ali. Está muito complicado. Enfim, Nélio, o assunto hoje... Sua área, infectologia. A gente, depois de ter campo zerado, óbitos por Covid, a gente teve uma semana passada um certo susto, né? Sexta-feira fecharam os dados aí com 6 mortes confirmadas de Covid, sendo 5 na semana passada. A que você acredita essa elevação do número de casos e do número de óbitos em Campos? E parece seguir ser uma consequência do resto do país, né? Depois a gente quase zerar, fica muito baixo o número de óbitos, vagas em leito clínico e UTI para Covid, graças a Deus, sobrando. Muitos foram desativados depois do pico da pandemia. A que você acredita esse novo aumento no número de casos e de mortes, infelizmente? Bom dia. Bom dia, Luiz. Na verdade, eu estava me lembrando aqui, a gente numa conversa lá no início da pandemia, e eu falava isso, que o vírus ele ia chegar um momento que haveria biologicamente uma adaptação. Isso acontece com todas
as pandemias, todas as epidemias, esses micro-organismos eles precisam se adequar, porque biologicamente, se ele for matar toda a os seus hospedeiros, né, ele perde a função, né? Então, até para a manutenção da sua integridade biológica, havia essa programação, né, vamos dizer assim, esse planejamento biológico dele diminuir a sua agressividade né, em detrimento, certamente, do aumento da sua transmissibilidade. Então, isso realmente aconteceu. Concomitante à questão da vacina. Então, nós temos aí um cenário que não foi só aqui em Campos, né, quer dizer, no país como um todo e fora do país, né? Você pega, por exemplo, Portugal, que é um dos lugares, um dos países mais vacinados do mundo, e teve da mesma maneira um acréscimo assim, impressionante no número de casos. E aí é óbvio, se você tem nesse meio termo pessoas que não se vacinaram, a chance, mesmo que o vírus esteja mais manso, né, vamos dizer assim, pessoas não vacinadas com comorbidades, pessoas com alguma dificuldade imunológica, essas pessoas vão evoluir mal. Então, se aumenta o número de casos, não na mesma proporção de anteriormente, mas a mortalidade. Então, o que está acontecendo hoje no país, isso é problemático, por quê? Porque, primeiro, que as notificações já não eram, né, como, vamos dizer assim, todos gostaríamos. Porque nós não temos uma diretriz nesse país do governo, né? Quer dizer, a gente vê o governo como um desgoverno, porque não tem uma orientação tanto na área da saúde, nem da educação, muito menos na questão econômica. Então, não existe uma diretriz, né? Vamos dizer assim, um direcionamento. Então, os caminhos seguem de formas tortas. E a gente vê na questão da Covid, que hoje a perspectiva, por exemplo, de um autoteste faz com que as pessoas vão à farmácia, fazem o autoteste, quando dá positivo, há uma certa confusão. Vai fazer o quê? Ligo para onde? Eu aviso, não aviso? Fora a quantidade de pessoas hoje que têm sintomas gripais, gripe. Isso eu tenho visto, eu acho que todo mundo que está me ouvindo tem tido essa experiência. Muitos gripados que decidem não fazer nada. Falam assim, não, é só uma gripe. No entanto, se você insistir um pouco mais, não faz lá o teste, você vai ver que os números seriam muito maiores, mas muito maiores do que são colocados hoje. Então, eu percebo que a onda que nós estamos vivendo hoje, se ela não for igual, ela praticamente é próxima e pode até ultrapassar as ondas passadas. Porém, não notificadas, não diagnosticadas. Qualquer pessoa que tenha hoje garganta inflamada, nariz entupido, espirrando, mal-estar, deve fazer o teste, né? Isso é de extrema importância, mas, infelizmente, isso não está ocorrendo. A subnotificação, na verdade, ela é um problema, como você falou no início, é um problema desde sempre no Brasil, desde que começou a pandemia, né? Mas a gente pode acreditar, certamente o número de casos graves é inferior ao que já foi na época da P1, depois daquela variante sul-africana, né? Enfim, a Delta, né? A diferença hoje é que a maioria das pessoas está vacinada, então os casos são menos graves, o número de óbitos também é menor, é isso? Mas eu acho que a gente deve considerar duas perspectivas, e isso é uma das coisas mais importantes. Tanto é, se você fizer um corte hoje, um estudo de quem está hoje nas UTIs brasileiras e em outros lugares, a grande maioria é de não vacinados, né? Quer dizer, quem é que está dentro do hospital hoje? Ocupando leito, né? Sendo necessidade de cuidados intensivos. É não vacinado. Ocasionalmente você tem vacinados também, mas aí nós temos que considerar o seguinte, vacinados o quê? Qual a quantidade de doses? Porque sabe-se que a quantidade de anticorpos ela não tem uma duração muito grande. Então, todo mundo vacinado se sabe hoje, passou 6 meses, o índice de anticorpos diminui assim, de forma significativa a proteção. Então, é possível, por enquanto, né, enquanto a gente não tiver um desenvolvimento de outras vacinas, que as vacinas sejam a necessidade de repetição a cada 6 meses, de reforço. Então, fala, já tomei as vacinas, tomou 2 doses, há quantos anos? Há quanto tempo, né? Quer dizer, mais de 6 meses, mais de ano. Então, a pessoa considera-se vacinado, mas parcialmente, então, vacinado.
Então, isso, obviamente, interfere, é claro. Então, eu consideraria as duas coisas, Luiz. Tanto a vacina, sim, que mesmo que com 2 doses houve ali uma sensibilização, mas as mutações do vírus. Essa Ômicron já veio com uma perspectiva de mortalidade menor. E agora, né, em cima da Ômicron, existem os subtipos da Ômicron, né, BA1, BA2, BA4, que hoje tem predominado aqui no país, que tem isso que eu falei, maior transmissibilidade, menor patogenicidade. Tem várias perguntas aqui. Você quer fazer alguma, Nogueira, do grupo? Sim, claro. Estava pesquisando aqui aquele dado sobre crianças também, mas isso é mais para frente. Aqui no grupo, posso começar com a Silvana, né? Sim. Ela é jornalista, mora lá em Bom Jesus também, o senhor conhece, participa aqui do grupo, que é para quem acompanha a gente em casa ou no rádio aí, é do programa Folha no Ar e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu. Doutor Nélio, na sua opinião, esses aumentos de casos da Covid-19 foram consequência da liberação de máscaras e outras medidas precocemente? Sim, esse fator é preponderante, eu diria que sim. Houve um momento que a população como um todo, né, todo mundo começou a diminuir a sua proteção, né, de uso de máscaras, por exemplo, né, no dia a dia, assim como a questão das reuniões, né, a volta da vida ao normal. Então, é natural, quer dizer, visto que houve essa redução, e assim como houve também uma redução da gravidade dos casos, com um perfil, um quantitativo de pessoas vacinadas significativo também, é claro que é natural. E isso aumentou a chance, né? Isso é super natural da circulação do vírus. O vírus não foi embora a hora nenhuma, ele continua presente e continuará. O vírus SARS-CoV-2 ele não vai embora, ele vai fazer parte, vai continuar fazendo parte da nossa vida. Então, por isso que é tão importante essa questão da vacinação, de manter a vacinação. O fato é o seguinte, eu até entendo, Silvana, que as pessoas precisam ter um pouquinho mais, talvez, de bom senso. Porque o que eu vejo hoje em dia é pessoas que estão com uma síndrome gripal, como eu falei, né, nariz entupido, escorrendo, uma tossezinha, uma garganta inflamada, e sai de casa sem máscara. Porque, na verdade, isso é um legado que a pandemia deveria deixar, pelo menos a questão educativa. Isso, se olhar lá todo o Oriente, né, quer dizer, China, Japão, aquela região já fazia tradicionalmente, sempre fez isso. Você vê fotos, às vezes, pré-pandemia, de várias pessoas usando máscara. E o uso da máscara tem a ideia do olhar do outro, de proteger o outro, né? Então, quando você usa máscara, inclusive a máscara na Covid, a máscara comunitária, a ideia principal é proteger o outro. Quem usa uma máscara de pano, uma máscara cirúrgica, normalmente, pode adquirir o vírus. Ele não protege o indivíduo de receber o vírus. Porém, quem está com a máscara protege o outro, porque quando você joga gotículas no ambiente, a máscara é um anteparo importante. Então, quando qualquer pessoa está com um resfriado, mínimo que seja, deve ter bom senso para proteger o próximo. Usar máscara. Estava usando máscara por quê? Porque eu estou me sentindo gripado, né? E não seria só para proteção da Covid. Vamos combinar, porque influenza continua matando. A gripe mata, né? E continua da mesma forma. Então, peraí, vamos proteger nossos idosos, nossos imunodeprimidos, as pessoas que têm contato com idosos. Porque, não, mas o indivíduo é jovem também. Sim, mas ele mora com idoso, né? Então, se eu passo gripe para ele pode levar a gripe para o outro, né? Nélio, você falou da influenza, deixa eu tentar fazer uma analogia. A pandemia anterior que a gente teve, está bem registrada, é a gripe espanhola. Tem esse nome porque a imprensa da Espanha foi a primeira a noticiar. Na verdade, ela começa no Kansas, estado dos Estados Unidos. E como a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, e parece que chegou a quase matar o rei da Espanha na época, então a imprensa espanhola noticiou. Porque os demais países tinham medo de noticiar e ter uma debandada das tropas nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né? Ela durou de 18, foi o final da Primeira Guerra, perdão,
1918, do final da Primeira Guerra até 1920. E impressiona, assim, quando você vê ilhas remotas no Pacífico, quão rápido chegou o influenza, chegou, a gripe espanhola chegou. A ilhas remotas, que é para o navio praticamente. Hoje em dia o espaço diminuiu muito com avião, né? Todo lugar tem um aeroporto. A gente sabe bastante sobre a gripe espanhola. Tem muita literatura. Mas assim, cessou aquela pandemia sem a vacina. A vacina para a influenza veio bem depois. Como que o influenza, depois de ter matado muito mais do que matou a Covid, se tornou, digamos assim, normal no nosso dia a dia, e mesmo sem a vacina, a gente passou a conviver com ela sem matar tanto? Como e por quê? E um paralelo disso com o SARS-CoV-2? Sim. A influenza, na verdade, Luiz, se olhar ainda antes, né, numa época mais lá atrás, quando o ser humano começou a domesticar ou buscar para perto animais, principalmente aves, no sentido de alimento mesmo, né? De passar a consumir o alimento de patos, aves, as pré-galinhas, né? Quer dizer, antes das galinhas. O porco, né? Que antes era o javali, né? Quer dizer, o porco é uma mutação do javali. O que acontece? Esses vírus foram chegando, eram vírus de animais, e sempre foi. Esses vírus passaram a entrar no ser humano e passaram a ter suas modificações, as adequações. Essas mutações que hoje se fala muito por causa da Covid, ela é biologicamente, né, bem antiga, né, sempre existiram. E quando você olha a gripe espanhola, ela, na verdade, ela não acabou, o vírus continua presente. Quer dizer, se você vê qual é o vírus da gripe espanhola, é o H1N1. Né? Então, quer dizer, o que mudou? São mutações. São mutações que vão ocorrendo. Aquela questão da imunidade de rebanho, que tanto foi falado, isso é real, acontece. A gente não pode simplesmente não intervir numa questão de mortalidade, porque se não, vamos deixar a imunidade de rebanho acontecer, né? Isso não é assim. Então, a vacina meio que faz uma interferência, ele entra antes da imunidade de rebanho para trazer uma imunidade. Exatamente, porque isso vai acontecer. E está acontecendo. E quando eu falo que o vírus está mais manso, envolve essa questão da imunidade de rebanho. É mais gente contaminada, é mais gente vacinada, e o vírus tem que se virar. O que ele faz? Ele precisa mudar, e mudou. Ele mudou a constituição dele. Hoje o vírus tem uma atração impressionante pelo hospedeiro humano. A ponto de, eu posso garantir que a vacina, ela protege muito pouco contra a aquisição do vírus. Mas é uma proteção muito boa, muito eficiente contra exatamente, a evolução mais grave. Então, não vou tomar vacina não, porque fulano tomou vacina, pegou. Mas isso é que nem o próprio vacina da gripe, ué. Você pega a quantidade de pessoas que tomam vacina e mesmo assim adoecem. Mas ninguém dimensiona que a gripe poderia ter matado. Né? E isso acontece e continua acontecendo. Né? Eu tenho na minha família pessoa que faleceu de gripe, né? Algum tempo, pré-pandemia. Quer dizer, e isso está na nossa mão, nossa vida do dia a dia. Só que entra do hospital, Luiz, e entra como, não entra como gripe. Porque a gripe evolui com quadro de pneumonia, entra como pneumonia, geralmente pessoas idosas, e a pessoa vai a óbito, e no atestado de óbito não está gripe. No atestado de óbito está lá pneumonia, né, sepse, né? Então, se você dimensionar realmente a quantidade de gripe que interna e pode evoluir grave, é muito grande. Tem aqui no grupo também, vou fazer uma pergunta, o Nogueira fez, fazer uma pergunta do grupo também aqui, da Graça, esposa do nosso querido Pérez Ribeiro, baluarte de jornalismo de campus aí. É uma pergunta mais, lógico que é relativa à doença, à pandemia, mas é mais das consequências, as consequências que no Brasil existiram, né? Para além da questão biológica. Doutor Nélio, o senhor acha que a CPI da Covid acabou em pizza? Rapaz, é uma pizza amarga, né? Mas, na verdade, a gente não pode garantir, mas não acho que acabou totalmente em pizza, não. Eu acho que isso trouxe e traz à população uma sensibilização diferente, uma visão que talvez, se não houvesse a CPI, isso não aconteceria. Eu acho que, como eu falei anteriormente, nós vivemos hoje uma crise social enorme nesse país.
tendo a educação do país como uma situação sofrível, a educação, seja a educação global que você fala, né, mas a educação, seja no ensino básico, no ensino fundamental superior, está tudo crítico. E aí você tem, né, um desmando e uma falta de orientação, de diretriz na educação. Que país que pensa no futuro se você não tem uma educação de qualidade? Né? E aí, estou falando de educação porque tem uma relação muito direta. A educação e a saúde da mesma forma. Durante todo esse período, nós tivemos uma pandemia tendo à frente comandos completamente desorganizados, assim, desarticulados. Desorganizados também, mas desarticulados com estados, municípios. Então, ninguém sabia o que fazer. Né? A pandemia foi um cego, né? Foi um tiroteio assim, entre pessoas que não estavam enxergando, na verdade. Porque o município queria uma autonomia, o Estado queria outra, mas o Ministério da Saúde não tinha um comando. Então, nós entramos numa situação pior do que a gente poderia estar. Quer dizer, eu tenho certeza disso. Não, mas no mundo inteiro acontecia isso. O Brasil poderia ter sido um exemplo por causa do SUS. O SUS do país faz uma diferenciação enorme dos outros países. Mas a gente acabou entrando, né, numa estatística muito ruim. Então, eu penso que todas as denúncias que foram colocadas e levantadas e comprovadas, elas não foram em vão. Não foram em vão. Se não vão seguir pelo caminho que a gente gostaria, que deveria ser, mas eu acho que fez o despertar de muitas pessoas que perceberam, né, que nós precisamos mudar. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, talvez seja um pouco difícil, mas você responde de acordo com o que você achar que deve responder. A questão uma das várias coisas que a CPI evidenciou foi para ser brando, vou usar a leniência do Conselho Federal de Medicina, né, contra o chamado tratamento precoce. Isso resta comprovado. Né? A gente sabe que toda profissão é corporativa. Logicamente que se alguém fala mal de um radialista ou de um jornalista, a tendência minha Nogueira vai ser, a tendência natural nossa vai ser, porra, você está falando mal de um companheiro de trabalho nosso, vamos defender a nossa categoria, porque pode ser com a gente. Você tem o infectologista mais experiente aqui de Campos da região. E está na medicina, quanto tempo de medicina você tem? Luiz, não complica, né? Mas eu diria que entre 38 e 40, perto de 40 anos. Né? 4 décadas de medicina, bem exercida. Como é que você viu episódios como esse, como essa leniência do Conselho Federal de Medicina para tratamento precoce e que certamente causou óbitos desnecessários? Como é que você vê? É lamentável, lamentável. A gente vê uma situação, e aí você vê o direcionamento político que não deveria ter, né, dentro dos órgãos de classe. Porque, se você olhar, nós chegamos ao cúmulo de termos sociedade científica. O que é uma sociedade científica? A sociedade científica, ela representa a classe numa área científica, né, quer dizer, na visão da ciência. Então, se eu tenho, por exemplo, uma sociedade brasileira de infectologia e que direciona justamente em questão de informação técnica, e aí não tem nada a ver com política, técnica, ela foi simplesmente colocada de lado. Eu me lembro que o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, um cara que eu conheço, inclusive, né, uma pessoa de altíssimo gabarito, né, uma pessoa que tem um histórico espetacular, simplesmente ele começou a ser atacado, porque ele foi contra o Conselho, né, e foi colocado claramente essa questão do tratamento, contra, né, obviamente, né, esses tratamentos que não tinham nenhum efeito, né, comprovado. Ele foi criticado, dizendo que ele era o anti-presidente da República. E que não se deveria ouvir uma sociedade que tinha cunho político,
Aí, olha só, sociedade científica de cunho político, não. Era em cima de embasamento de estudos. O problema do Conselho Federal, e isso é grave, você ter um representante de uma classe que se coloca a favor, né, ou mais do lado da política do que da ciência, a gente fica um pouco desanimado com essa questão. Infelizmente, eu acho que existe no país uma certa, vamos dizer assim, lentificação no processo, sabe, de apuração dessas questões, sabe, porque isso simplesmente fica, e passa para a população uma falsa impressão de quem tem a razão, né? Muitas pessoas talvez não entendam o que é ciência, o que é uma evidência científica. As pessoas não sabem, isso é natural, né? Isso é mais, de repente, de pessoas que estão estudando, né, que buscam o conhecimento assim, mais elaborado, mas na hora que você coloca isso de uma forma clara, científica, para os profissionais que entendem, fica todo mundo entende que a situação ali era puramente de direcionamento e de influência política. Eu só posso lamentar. Foi ruim. E aí a mesma coisa. Não, a postura e o comportamento do presidente da República foi ou não foi indutor de morte no país? Né? Quer dizer, ele é um genocida. Não, genocida não, porque no termo não cabe. Né? Mas ele fomentou mortes nesse país? Sim. Por quê? Porque se uma pessoa que está no meio de uma pandemia sabe que a transmissão respiratória é importante e faz passeatas, motocicletas e se reúnem, né, sem nenhum tipo de proteção, não é isso? É a mesma coisa, ele na motocicleta não usar capacete. Peraí, então você está indo totalmente contra... Mas e Orlando usou, aqui não. Pois é, claro, né? Óbvio. Não, Então, mas lá não é obrigatório. Mas de repente, mas a imagem, de repente, que ele queria deixar, né? Não sei, né? Talvez isso. Mas aí, não vai dizer que ele induziu? Orlando, só para o ouvinte, na Flórida, onde ele esteve agora e fez... Não, eu sei, o ouvinte às vezes... Então, eu acho que o comportamento, o modelo tem muito a ver, né? Eu acho que não adianta dizer que foi, eu acho que, infelizmente, a condução foi equivocada desde a base. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, defendendo aquela autonomia que o Supremo concedeu, na falta desse comando central que você se referiu, e resta provado que isso aconteceu mesmo na CPI, detalhou isso, né? A incompetência do general Pazuello, né, como ministro, algo custou... lá em Manaus, inclusive, a família dele manauara, né? A família dele parece que se fez com transporte fluvial, né? Ele é de lá, aquela coisa do oxigênio foi uma coisa, né? Absurda. Coisa assim, um sofrimento infligido às pessoas, além da morte, a maneira pelo qual esses óbitos se deram. Mas o ministro Gilmar Mendes disse recentemente em entrevista que se não fosse a autonomia, que está na Constituição, os entes federativos têm, né? Estados e municípios, ele, Gilmar, falou que tem estudos feitos pelo Supremo que indicam que o Brasil, de 600 mil mortes, que é o que a gente tem hoje, chegaria a 1 milhão. Você concorda com isso? Com essa estimativa do ministro Gilmar Mendes? Luiz, eu acho que é possível, né, que a gente possa imaginar que a realidade pudesse ser outra completamente diferente. Eu acho que o país tem aquela história, né? Apesar dos pesares, nós temos uma estrutura de saúde que tem a facilidade muito maior de vacinação, por exemplo, do que os outros países todos, né? Nós temos aqui o SUS, a operação SUS, ela vamos dizer assim, apesar de todas as dificuldades, ela tem uma capacidade resolutiva nesse sentido, principalmente de vacinação, historicamente, muito, muito boa. Então, eu acho que o Brasil avançou muito, mas não foi de agora. Isso é uma construção de muitos anos. E a cultura brasileira. O Brasil também tem a cultura da vacina, né? Então, por isso que nós tivemos um percentual grande de vacina. A questão de entrar e fazer um tipo de procedimento administrativo, gerencial,
de planejamento, poxa, eu tenho certeza que a mortalidade, né, poderia ser menor do que foi. Eu tenho certeza disso. Agora, o foro privilegiado, a caneta na mão do poder, isso, infelizmente, neste país ainda, né, prevalece. Infelizmente. A impunidade se mantém e as pessoas continuam fazendo aquilo. Aí depois, quando termina a gestão, aí olha lá atrás, aí o desastre já foi feito, né? E depois volta-se para buscar. Eu espero que as apurações continuem acontecendo para que se demonstre que o desastre nesse país, nesse período da pandemia, poderia ter sido evitado. A gente fala em associação, usar um exemplo aqui do Conselho Federal de Medicina, que nem eu, nem você, nem ninguém está inventando nada. Isso está lá, né, bem detalhado na CPI do Senado da Covid. Né? Em relação ao dito tratamento precoce, que sabemos hoje totalmente ineficaz, que causou mortes, né, enfim, em campos, no Brasil todo. Essa associação, é meio superlativo que eu vou falar, mas essa associação na medicina com sistemas de governo totalitários não é novidade. O nazismo andou de braços dados com a ciência. E o nazismo gerou o julgamento de Nuremberg, né? Aonde um dos que não foi julgados em Nuremberg, mais famosos, carrasco do sistema nazista, era um médico. E morreu no Brasil afogado, Josef Mengele. Né? Logicamente que, não estou generalizando, mas você tem esperança de que algo como Nuremberg ocorra em relação ao que houve no Brasil com a Covid? Pois é, rapaz, eu gostaria que a coisa fosse apurada, como eu falei. Acho que a apuração seria extremamente importante para o país. Mostrar aquilo, já que não foi possível intervir durante o processo, pelo menos que o Brasil aprenda, porque, infelizmente, outras pandemias virão. Infelizmente. Andar junto com a ciência, o nazismo andou, mas uma ciência direcionada que não era ciência, né? Quer dizer, ciência depende de se tem evidência científica, se é de estudo embasado e tudo, multicêntrico, randomizado, é uma coisa. É aquela história. Não, eu tenho 100 pacientes, estão todos tomando ivermectina. E eu tenho... Isso não é estudo. Isso não é assim que se funciona. Né? Você pega um presidente da República que levanta durante uma reunião a caixa da cloroquina e fala, este é o remédio. Quer dizer, quantas pessoas tomaram esse remédio porque o presidente... A EMA correu, mas teve gente que tomou. Pois é. Então, isso é criminoso? É criminoso. Isso é criminoso. Isso é crime. Mas ficou como se fosse um ato... vamos dizer assim, inusitado do presidente, né? Enfim, a gente fica nesse país ainda não acreditando, sabe, Luiz, que isso possa acontecer. Esperança é uma coisa, agora crer que isso vai acontecer, eu acho improvável. Eu acho que é possível até que a gente aprenda, e aprendemos, eu acho que todos nós aprendemos muito, e que se valorize mais a ciência. O Brasil precisa entender a importância da ciência. Aí, se você olhar toda a retirada de verba de todas as universidades, principalmente na parte da ciência, de investimento, de inovação científica, de pesquisa, está um caos. As pessoas não percebem que a educação é o futuro do país e a ciência é que vai dar estrutura para esse país no futuro. Então, se a gente não tem essas duas coisas, educação e saúde, nós estamos realmente, infelizmente, a minha esperança diminui, no momento está em baixa. Quem inventou o Viagra foi a ciência? Então, pois os antipertensivos todos, podia falar para o Exército que é da ciência, não toma não, que não funciona, isso é científico. Mas a minha pergunta, doutor Dali, pegando o gancho do Aloysio... Mas quando o Viagra não funciona, também tem compra de prótese peniana, né? Aí você vai deixar o Exército pior ainda. Bom, mas depois de ter explicado o leite moça, por causa de que tanto leite condensado, né? Mas falando isso,
Vamos embora. Vou esconder lá em São Pedro da Serra. Isso. Bom, mas pegando esse gancho da leniência citada pelo Aloysio sobre o Conselho Federal de Medicina, que foi oportuno, eu vou pegar, eu quero ouvir, assim, acho que a gente já fez essa pergunta, o Aloysio já fez essa pergunta ao senhor aqui, em uma das entrevistas que o senhor nos concedeu. Mas agora, com um pouco mais calma essa situação, um pouco mais branda, mas também com esse aumento dessa onda que a gente está vendo, que não tem que desrespeitar isso, pelo contrário, o senhor fala sobre um presidente que faz uma campanha sem nenhum sentido de um medicamento que não tem nenhum tipo de comprovação contra a doença. Agora, o que é um presidente da República, capitão reformado do Exército? Tá, conhecimento científico igual o meu, zero. Mas vamos lá, o que o senhor acha e pensa de um companheiro de profissão do senhor, que também é cientista? Porque todo médico ele tem que estar ali, dentro da ciência, estudando, pesquisando e evoluindo, assim como o senhor faz nesses 40 anos aí. É muito duro ver um colega, um profissional ali da atividade, do ramo de ciência, negar a ciência? É triste, muito triste, porque na verdade quando você estuda e você é formado, você deve seguir numa linha de conhecimento científico. Agora, se você olha um outro colega que faz medicações que não está dentro vamos dizer, do contexto do conhecimento científico, você diz que ele virou de médico para curandeiro, né? É o curandeiro. Quer dizer, se ele usa medicamentos que não fazem parte de um arsenal, né, de drogas confiáveis e tudo, você perde completamente. E eu tive essa decepção, sabe, Cláudio? Eu tive uma decepção grande com muitos profissionais que eu sempre olhei e via com muito respeito, e ainda vejo com respeito, mas uma decepção enorme quando percebia que esses mesmos profissionais passaram a prescrever medicamentos. Por exemplo, a azitromicina, que é um antibiótico, um bom antibiótico, mas que não tem efeito sobre vírus. Então, a pessoa começava com um quadro gripal, já dava azitromicina. Corticoide, que infelizmente muita gente evoluiu mal por causa do corticoide, porque o corticoide baixa a imunidade inicial e o vírus faz um bypass, quer dizer, ele ultrapassa aquela parte inicial de proteção e agride lá na frente. Então, quanta gente tomou corticoide logo no início? Pessoas que fizeram uso de cloroquina, infelizmente, e vermectina, que é um absurdo. Quer dizer, mas médicos que prescreveram. Então, isso realmente me deixou... Agora, pior que isso é você ser contra a vacina. Isso que me deixa mais impactado ainda. As pessoas não têm conhecimento da importância que foi a vacina para a sobrevivência, para a qualidade de vida que hoje nós temos. O tempo de vida médio do ser humano mudou com antibióticos e com vacina. Então, é isso que deixa a gente mais angustiado, né? E saber que a vacinação ainda no país tem um percentual que não vacinou, ou que vacinou parcialmente. Então, é preciso que os governos investam mais nessa questão, e os colegas, né, apoiem, porque não adianta, o indivíduo vai lá e fala, doutor, o médico dele, eu vacino, não, é melhor não vacinar não, porque essa vacina está dando muita reação, né, evita tomar essas vacinas, isso é um absurdo, né, é revoltante realmente. Bom, são 7h52. Eu vou pedir licença. Eu só queria que o Nélio está com dados com essa vacinação para terminar. Sim. Ele está com dados frescos aí, inclusive fez o trabalho de repórter melhor que eu você, Nogueira. Muito. Da apuração. Os dados percentuais, para a gente falar empiricamente, em campos, Nélio, como é que está a primeira, segunda, terceira e quarta dose? Eu tenho essa facilidade, né? Porque a gente tem aí os infectologistas que assumem os cargos, né, do governo, e todos eles são muito queridos, são competentes, são, né, ex-alunos, né? Ex-alunos. Então eu fico realmente, inicialmente era o Charbel, agora o Rodrigo Carneiro, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? Antes, lá no governo passado, foi a professora Andréia Moreira, então a gente está sempre bem conduzido, independente das questões políticas, né? São pessoas técnicas muito boas. E eu tive contato com o Rodrigo ontem, e ele estava colocando que ainda está aquém, né? Quer dizer, a questão
questão da vacinação, como no país como um todo. A primeira e segunda dose, Campos foi muito bem, em torno de 80% de vacinados. A terceira dose, que já seria a dose de reforço, né, a primeira dose de reforço, ficou entre 50% e 60%, na metade, então. E a quarta dose agora, né, o segundo reforço, 15% a 20%, então ainda está muito baixo. E a gente tem que lembrar aquilo que eu falei, a vacinação tem que ser completa, né? Senão a pessoa não está vacinada. E ele até me lembrou, Luiz, é importante que eles estão promovendo agora sábado, dia 2 de julho, o dia D de vacinação, que vai ser no Jardim São Benedito, para crianças até 15 anos de idade. Não é só para Covid, mas para Covid e para completar todo o esquema vacinal. Então, eu acho que a população deve, né, seguir o caminho, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou não tomou a vacina, vai lá checar a carteirinha de vacinação, que é extremamente importante. Eu acho que essa conduta, essa atitude da Secretaria de Saúde, né, da Vigilância Epidemiológica, é muito importante, né? Então, dia D agora, dia 2, no Jardim São Benedito. Falando em dados, Aloysio, só para não dizer que eu não pesquisei também aqui, tem no jornal Folha, no Estadão, uma pesquisa divulgada hoje, está na capa lá do Estadão, 2 crianças de até 5 anos morrem de Covid por dia no Brasil. É o que indica essa pesquisa. O coronavírus vitimou 1.439 pequenos desta faixa etária em 2022. Foram 291 casos. Então, nos primeiros anos, 1.439. Agora, só esse ano de 2022, 291 mortos com menos de 5 anos. Acho que aí até a gente conversava antes do programa. Isso está ligado à falta da vacina para os menores Perfeito. É possível que isso, em breve, tenhamos a vacina a partir de 6 meses de idade, mas por enquanto não tem. Então, essas crianças realmente correm risco. E a gente lembrar que não é só a questão de morrer, né, que já é terrível, mas existem as sequelas da Covid, né? Então, são pessoas que pegam Covid, mas que ficam com sequelas, e as sequelas acontecem de forma importante. Criança também. Então, a criança faz um quadro inflamatório sistêmico, que é um negócio muito complexo. Adulto que ficam com alterações neurológicas, mantém um quadro de umas consequências que a vacina pode proteger. Então, é importante a vacinação, gente. Vacina não faz mal. Tem efeito colateral. São raríssimos os efeitos colaterais de vacina. São raríssimos. Mas eu senti mal, eu tive uma febre, uma reação, uma dor no corpo. O seu corpo reagiu à vacina. Comemore, né? Não é grave, né? Então, a vacina é muito importante. Muito bom. Bom ouvir isso. E, aliás, agora a vacina da gripe tem para criança. Sim, a partir de 6 meses. A partir de ontem, a vacina de gripe liberou para toda a população. Perfeito. Então, todas as pessoas, independente da situação, com saúde e sem saúde, tem que tomar vacina. Só não pode estar gripado. Não há problema de estar gripado. Pode também? Não, pode. Deve evitar se estiver com febre, né, com queda de estado geral. Mas mesmo gripado, pode tomar vacina sim. Bom, 7h57, então eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer um rápido intervalo. Próximo bloco, Aloysio, a gente fala sobre a varíola dos macacos. Tem vários casos já confirmados no país, a gente quer saber como é que está esses dados aí também. E aí, né, a nossa região, hoje foi o que a Aloysio falou, essa questão de avião, aqui tem o porto, então tem as próprias BRs, né, que cortam aqui o município, enfim. Tem a dengue também e a hepatite misteriosa, que a gente quer saber um pouco mais ainda hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Steel é com a Terra Mar. Roçadeira Steel a gasolina, R$ 999. Serra Mar.